So as you can see, it was a very big panel and a very interesting panel. So I'm just going to open it straight away for questions because we have a limited time. So. Assim a gente pode ver vocês, né? Fabrício ali. Eu gostei bastante da mesa. Acho que tenho duas questões, assim. Acho que uma para o Marcelo e a Paola e outra para o Thiago. Gostei muito de ver a palavra anacrônico aparecendo aí. Eu não consegui fechar direito a minha fala ontem, né, com aquela menção ao Belchior e uma tentativa de discussão, assim, no viés de uma filosofia da história, vamos chamar assim, desse tempo, de um não tempo, de um anacronismo ou de alguma coisa extemporânea, assim. Eu fiz um post no meu Facebook, fechando um pouco assim aquela menção ao Belchior, né, na semana passada. Queria saber como é que vocês estão lidando, assim. Eu sei que o trabalho está em desenvolvimento, assim, mas como é que vocês estão pensando isso, assim? Porque o anacrônico não é o retrô, né? Então eu enfim, queria ouvir um pouco mais de vocês assim sobre isso. E também me parece que não é o nostálgico. Então me parece que essa ideia de um extemporâneo, ou de um anacronismo aí, não é nem o retrô e nem o nostálgico, embora o retrô e o nostálgico estejam em torno desse anacrônico que vocês estão começando que apareceu aí, né? É isso. Para o Thiago, gostei muito da tua fala também, cara, e eu fiquei pensando o seguinte: o Fletcher, no livro que tu citasses, assim, ele comenta alguma coisa dizendo que os Smiths tiveram sucesso de público e de crítica enquanto a banda existiu, mas depois que a banda terminou é que a idolatria em torno do Morrissey e da banda aumentou, né? Então, eu não sei como é que isso te serve assim, para a tua discussão, né? Parece que eles se tornaram mais presentes e mais depois que terminaram, de algum modo, assim, né? Então, só para dar levantar assim a bola para ti discutir um pouco mais com a gente o teu trabalho. Era isso. Gostei também muito da mesa, parabéns a todos os trabalhos. E eu vou fazer uma observação, acho que um pouco no diálogo com o que o Fabrício acabou de comentar, né, sobre os sentidos da ideia de passado, vamos dizer assim, ou as possibilidades de pensarmos distintas acepções, né, da nossa relação com o passado ou as mídias anteriores, etc., etc. Quer dizer, sempre que eu penso nessa discussão sobre essa discussão da retromania, a nossa obsessão enquanto modernos ou pós-modernos com o passado, me vem uma frase do Nietzsche, né, aquela frase que ele fala assim: o senhor esquece, os escravos não. Né? Nietzsche está fazendo uma crítica da modernidade, né? Dessa nossa obsessão, que não é de hoje, não é dessa década, mas é da modernidade, em primeiro lugar, né? Eu estou citando isso, espero que não esteja fora mais da discussão de vocês, para justamente reforçar essa ideia de que, se a obsessão com o passado está presente desde o início da modernidade, me parece que tem diversas modalidades dessa nossa obsessão com o passado, né? E aí eu me junto ao Fabrício para um pouco puxar essa conversa, que eu acho que vocês, na verdade, fizeram um mapeamento de diversas maneiras, né? Cada um de vocês apresentou uma maneira diferente de um grupo estar se relacionando com o passado, né? Eu não sei se estou fazendo uma pergunta ou se estou fazendo uma observação, uma sacação a partir do que vocês falaram. Eu acho extremamente interessante pensar isso. Nostalgia, retrô, né?
isso que o Fabrício estava dizendo, quer dizer, em alguns momentos o passado é força para a gente olhar para frente, me parece, né? Para dar sentido para o presente. Em outros momentos, em algumas dessas práticas aí, não, parece que é meio uma impossibilidade de viver o presente que nos move para o passado. Então, eu queria só puxar um pouquinho, quem quiser falar um pouco mais sobre isso e pensar nesse mapeamento aí. Okay, Adri, can we keep the questions relatively brief, if possible? Thanks. A minha vai ser bem direto ao ponto, assim. Gostei de toda a mesa, né? Vou me comprometer como coordenadora, depois eu posso conversar com cada um aqui. Vocês me desculpem, eu teria milhões de perguntas para fazer, mas eu estou me retirando, o meu ego leonino, e deixando os outros falar. Bom, na verdade é uma pergunta para o Tiago especificamente. A respeito dessa questão do Morrissey, né, dos Smiths, e mais especificamente do Morrissey, recentemente tem grupos, o Morrissey está se apropriando do Mossdom, que aí seria o pós-Smiths, né, que é o fandom do Morrissey, e ele tem um fandom muito específico agora, não sei se tu está sabendo, eu recentemente dei um parecer para um artigo que saiu no final do ano passado, ao início desse ano, sobre os fãs, gangues de fãs chicanos do Morrissey. E é interessantíssimo a apropriação que eles fizeram, inclusive com fanarts e tal, do Morrissey, por exemplo, sendo a Santa de Guadalupe, e entendendo que a identidade do Morrissey, transpondo ela, né, enquanto fãs, que o Morrissey, na verdade, tem aquela coisa de ser irlandês, e daí eles entendendo o catolicismo do Morrissey, fazendo todo um link muito interessante, né, desses fãs. Então, acho que essas apropriações, elas também elas se estendem para além, né? E aí eu fui para o YouTube e achei várias bandas meio rockabilly de chicanos, fãs do Morrissey, e que é uma gangue. E agora diz que ele começa todos os shows, né, da última turnê gritando Viva Zapata. Então, ele se apropriou disso e meio que deu um feedback a isso, fora no próprio Salford Lads Club, né, que tem a sala dos Smiths, que a gente visitou lá por conta dessa pesquisa aqui, onde os fãs deixam todos os seus tributos. E não vamos esquecer que o próprio Morrissey, entre outras pessoas da comunidade, bancam essa sala para que ela continue existindo. Okay, we can have the answers for these questions now, I think. Não, Carol, a gente vai responder agora primeiro, depois tem, acho que o Mário e a Lucimara, né? Mas a gente vai responder essas primeiro, é isso? Tá. Quem começa aí? Posso começar? A gente vai assim, né? Ok. Bom, então, respondendo de forma breve também, porque a gente tem menos de 15 minutos. Fabrício Simone. O Fabrício perguntou, né, se o anacrônico não é igual ao retrô, não é igual a... no outro texto que eu vou apresentar na Intercom, dando spoilers agora, né, eu meio que pensei nisso, tá? E aí, assim, eu parti do Reynolds, que ele fala de 2001 a 2010, sobre a retromania, né, em que uma das coisas que ele fala no livro é que se há uma figura da retromania, essa figura talvez seja do achatamento, né, pelo fato de as estéticas de 40, 90, mais ou menos, estarem todas impregnadas ali nas estéticas da música desse período. Aí depois eu fico pensando, tá, mas de 2011 para cá, né, e aí vou encontrar no Vaporwave, no Retrowave, outras formas de lidar com o passado que já são pós-retromania. Que figura seria essa, né? E aí no texto que o Gustavo Fischer me passou, do Pickering e Kiley, que são sociólogos que falam sobre nostalgia, eles tiram a nostalgia daquela dimensão antiga da Grécia, que era as saudades de um espaço, e avançam em relação ao que o Reynolds faz, que é uma transposição para saudades de um tempo. E aí eles dizem que seria agora uma fase de ambiguidade, né? E aí a gente tem, se a gente pensar nessas estéticas da nossa análise como uma pós-retromania, eles já estão... é como se isso já fosse consolidado, já é uma estética, a retro já se transformou numa estética assentada, né? E aí agora fica ainda mais complicado, porque existem tem alguns desses artistas que buscam imagens futuristas nesse passado. E aí por isso essa ambiguidade,
né? E aí, o tempo presente se acumula também não só do passado, mas de imagens do futuro feitas no passado. Para a gente debater em seguida, né? E aí a Lola também tem uma questão aqui sobre os entrevistados bem rapidinho. Bom, acho que vai de encontro um pouco do que a Simone falou com o Fabrício da questão da nostalgia. No formulário que a gente aplicou, foram vários apontamentos assim das respostas dos artistas falando dessa nostalgia, principalmente dos anos 80, quem viveu a infância nos anos 80. Então, isso aparece no texto muito também da resposta que a gente teve dos formulários, de remeter essa coisa de querer reviver uma infância que não tem certeza se foi realmente aquilo que viveu, ou passar por coisas que era muito novo e não tem uma memória, e daí criar essa memória dos anos 80 hoje. Então, e não só isso, mas outras categorias dessa que a Simone chamou de obsessão assim do passado. Então, sim, eu concordo em função das respostas que a gente teve no formulário. Respondendo, aproveitando o gancho, vou primeiro na Simone, depois eu vou no Fabrício, depois eu termino, né? Tentar ser bem super breve, assim. Simone, essa questão, eu acho, né, desse passado tão presente, eu gosto muito da ideia do Roysen, quando ele fala que, quer dizer, como a gente está sendo atravessado o tempo inteiro por essas novas mídias, por esses avanços tecnológicos, o passado parece uma ancoragem segura, né? A sensação que eu tenho é um pouco essa também, né? São atravessamentos constantes, diversos novos dispositivos, enfim. Ancorar-se no passado, e nisso que eu fico pensando às vezes, nessa popularidade do YouTube, quer dizer, num recorte mais específico, eu estou interessado em trabalhar com essa ideia da nostalgia, porque ela remete a uma coisa que ela beira o patos, assim, né? Não é só uma... É uma coisa de uma sensação mesmo. E um pouco... Teve uma citação que ela colocou no trabalho dela, que eu achei muito legal, interessante, que essa coisa... A tecnologia, esses novos dispositivos, de certa forma, eles servem também para a gente tentar recuperar o tempo que a vida nos tomou. Então, eu fico um pouco pensando nisso, assim, né? Numa questão bem ordinária e bem comum. O uso do YouTube, o YouTube como esse arquivo infindável, aberto, ele proporciona, pegando para o meu lado de novo, essas pequenas narrativas que estão expostas no próprio YouTube, essas pequenas paralisações da vida, eu acho. Essas lembranças que remetem às pessoas, de certa forma, através de um selfie, de um subjetivo mesmo, quem elas são. No mundo de constantes fragmentações e, enfim, né, e desconstruções que são pautadas de diversos níveis. Assim, não sei se te respondi. Enfim, sendo bem... Fabrício, eu tento a concordar. Eu concordo, eu acho que são níveis de... Quando o Fletcher coloca isso... Eu acho que são níveis de idolatria diferentes, vamos dizer assim, não vou dizer níveis, mas são idolatrias diferentes, de diapasões de diferente mesura em cada caso. O que eu acho é curioso pensar que os Smiths hoje, como todas as bandas da camisa dele, né, boa parte das bandas as bandas do passado, os signos do passado, acho que eles emergem hoje muito em função dessa cultura memorialista que a gente tem, dessa vivência um pouco museal, né? Dessa ideia da musealização do passado estar o tempo inteiro contaminando o cotidiano presente. A idolatria por alguns signos do passado se torna uma outra coisa. Eu não sei se é exatamente... um exemplo que eu acho muito coerente nesse sentido, e indo para um outro lugar, é aquele clássico caso que a gente tem hoje da camiseta dos Ramones, entendeu? Quer dizer, você tem aquele signo... os Ramones eram uma banda que tocavam para ninguém nos Estados Unidos, eram absolutamente idolatrados. Isso para pegar na mesma lógica Morrison, né? O Morrison é um grande fã dos Ramones também, enfim. É uma banda absolutamente idolatrada na América do Sul, mas era uma banda nobody, uma banda muito, muito pequena nos Estados Unidos. E hoje a gente tem esse logo, o logo dos Ramones, em camisetas, em lugares que não tem essa vinculação do fã, por exemplo. As pessoas, na verdade, não têm muita noção, eu acho, do que elas estão... O que representa aquilo ali, que narrativa, que história é aquela ali, né?
eu acho que não é o mesmo caso com o Morrissey e com os Smiths, mas eu acho que ajuda a entender um pouco como é que o passado, de certa forma, ele é transfigurado numa espécie, às vezes, quase de commodity, de mercadoria, fashion, assim, sabe? Então, certas coisas submergem numa superfície de importâncias que são importâncias absolutamente diferentes do que elas tiveram no passado, né? Os Ramones tinham essa importância no passado. A presença dos Ramones, por exemplo, nessas camisetas hoje, é outra, e não sei se diz da importância original dos caras, né? No caso dos Smiths, eu acho que essa paixão, essa idolatria, está muito relacionada a uma questão de lenda, que é um jogo que eu acho que é brilhante no mundo pop, assim, é quem consegue terminar na hora certa, né? É um pouco, o Reynolds fala um pouco disso, dessa coisa do museu, do grande museu do rock, né? Que hoje afeta todos, ou do pop e do rock, todos os lugares, né? Você tem desde o Gang of Four, voltando com a formação clássica, que é uma banda marxista de Leeds, até o grande espetáculo The Eagles, para ficar no outro lado da moeda. Os Smiths terminaram na hora certa, entre aspas. É uma coisa meio Beatles, assim, né? É uma trajetória, eu acho, meio imaculada à passagem do tempo. Eles não tiveram tempo de fazer. Eles não tiveram tempo de fazer bobagem. Então, eu acho que isso aumenta também o valor de culto deles. É uma suposição. Em relação ao México, você já escutou o Max Ray? Eu acho que é muito isso, assim, essa paixão que transborda. Primeiro, aquele tempo exato, essa coisa do México do Morrissey é do Morrissey solo, não passa pelos Smiths, né? Primeiro, uma identificação, eu acho, um pouco do discurso, né? O Morrissey sempre empoderou certas minorias, desde o momento em que ele usa um aparelho auditivo no Top of the Pops, para dizer, ou então um óculos do Serviço Social Britânico. E tem uma questão estética também. O Morrissey é um sujeito bastante elogioso em relação aos mexicanos. Ele gosta dos mexicanos, né? O primeiro vídeo solo dele foi gravado em Dallas, né? No Houston, no Texas. Tem uma proximidade ali, uma afinidade estética. Enfim, acho que eu já falei. Okay. I just had Carol, you had... Tem 5 minutos só. Tá, 5 minutos. Perguntas? Eu vou fazer, eu acho que então, devido ao tempo, para o Guilherme, que eu achei que a parte que eu achei mais potente do trabalho é a parte ali que tu fala sobre a relação de um futurismo e ocultismo, e daí, a partir disso, tu chegou numa espécie de produção de uma espiritualidade que não tem nada a ver com religião, né? Pelo que eu entendi, e eu achei muito interessante de pensar daí o noise como um dispositivo de uma espécie de linha de fuga de um código gerador de sentido, né? Porque quando há essa linha de fuga do sentido, vai para um outro, digamos assim, nível, não quero entrar no lance da psicologia, mas vai para um outro nível de entendimento que acho que pode ser conectado com o transe e ser entendido como espiritualidade, por assim dizer, né? Eu tenho mais questões, mas eu acho que aí conversamos ali, já que são 5 minutos. Valeu. Tá, então eu vou falar rapidinho tinha uma pro Mário. Não, Mário. Tem 4 minutos ali. Also, I just wanted to add one question. I was really struck in the panel by this contrast between the vaporwave strategy, which is one relationship with the past, but a highly technically mediated one, and the sort of kind of return to a sort of artisanal mode of production in terms of return of vinyl, and also of making things on cassette, and with sort of adopting a kind of homemade artisanal sort of mode of production. I sort of just wondered if you would like to sort of comment on that, and if you sort of see these as sort of other sides of the same coin, or do you think that there's some sort of connection between the existence of things like vaporwave, which obviously follows a lot of other kinds of
you know, sonic strategies that have been used, you know, previous to that, and also this kind of, you know, wanting to go back to the artisanal, to the homemade, to the to older sort of media forms. Vou deixar o Guilherme, a Belisa e o José comentarem, então, né? A gente está com pouco tempo. Pegando um pouquinho do que a Simone falou, eu acho que a gente tem sempre uma busca, enfim, não é de agora, assim, no passado, como, enfim, às vezes como um abrigo, né? Quer dizer, ou é uma dificuldade de lidar com o presente, ou o passado como uma espécie de abrigo de mito original, e isso é cíclico. Então, acho que cabe tanto para o Vaporwave, quanto para o retorno de de antigas mídias, quer dizer, um tipo de som que é não contaminado por alguma coisa que nos incomoda atualmente, um tipo de som que representa alguma coisa original, alguma coisa que é mais pura, enfim, uma série de narrativas que você pode construir em cima disso e que, de alguma forma, como a gente falou, é cíclico, né? Então, de repente, eu não poderia nunca imaginar que, digamos assim, há 20 anos atrás, alguém 20 anos depois iria se interessar pelo som dos sintetizadores analógicos, sendo que nos anos 80 o DX7 era uma praga, que todo mundo usava DX7, era um som horroroso e eu achava terrível. E quando apareceu o sampler, nossa, mas quando criaram o Synclavier, a gente pensou, nossa, maravilha, é Deus. Meu professor de guitarra falou que Synclavier é Deus. E hoje em dia, o pessoal do Stranger Things vai lá, usa sintetizadores analógicos vintage para fazer entendeu? E é viral na internet. Então, é uma coisa... ou seja, isso é absolutamente relativo. Assim, isso não tem nada, no meu entendimento, que fundamente isso, que não sejam afetos construídos socialmente, historicamente. Quer falar? Sim, beleza. Vou falar nesse aqui. Não só comentar um pouco também essas questões da obsessão com o passado. Tem todas essas questões que, inclusive, foram faladas aqui, do que o Reynolds comenta, da retromania, e essas questões todas dos ciclos dos 20 anos, etc. Mas tem algumas questões que eu achei bem interessantes, trazidas pelo Lipovetsky, quando ele trata da estetização do mundo, né? E ele fala justamente da era transestética e da questão de uma nostalgia, no sentido de como se não houvesse nada mais a ser conquistado em termos de futuro, assim. E como isso traz, talvez, a necessidade da experiência, muitas vezes por meio de elementos de concretude. Tem a questão de se ter, né, as memórias documentadas, né, de um tempo recente, que é o que o Reynolds traz também, né? Então, eu acho que são todas questões muito do presente, até no sentido, se tu pensar... Eu vou até trazer uma experiência pessoal. Eu assino o Noise Record Club, que até o Castanheira comentou, e eu recebo os álbuns no meu trabalho, né, que é o endereço onde eu estou mais tempo, do horário que os Correios trabalham. Então, quando eu recebo um álbum, se eu fico com muita vontade de escutar, e eu nunca tinha escutado aquele álbum ainda, eu escuto ele por streaming, enquanto eu trabalho. Depois, quando eu chego em casa, eu vou ter aquela experiência. Então, eu olho a capa, o encarte, tudo, né? Então, mas talvez justamente nessa fluidez, nessa amplitude de possibilidades que a tecnologia nos traz, a gente ainda precise desses elementos. Pode ser por uma questão de afetos, enfim. E acho que fica sempre uma pergunta sem resposta, né? Porque é como se a gente parasse e pensasse, tá, mas por que a gente sente falta disso, né? E isso, enfim... É uma pergunta que eu acho que não tem uma conclusão exata. Só essa colocação, sim. And Guilherme, you had a question from Mário. Só para responder o Mário aí rapidinho, é que está com tempo curto. Cara, é interessante essa ligação que tu trouxe, que eu não tinha me dado conta. De certa forma, tu associa a questão de uma interpretação não hermenêutica com algo que talvez seja transcendental, né? No sentido, não transcendental, no sentido kantiano, não nem elevado, mas no sentido de uma experiência, né, que busque algo para além de uma experiência estética puramente, enfim, material. Acho que eu entendi assim tua questão.
Eu acho que sim, cara, tem uma certa relação. Eu acho que, talvez pelo estranhamento das sonoridades que gera, a forma de recepção dela, mas é curioso que muitos projetos, muitas as pessoas envolvidas nisso têm ligação com reconstituições de uma certa espécie de ocultismo e esoterismo, né? Tem vários projetos, tem projetos mais voltados para isso, dialogo mais com dark ambient, né? Dark ritual, que são mais voltados para essa linha, mas dentro do próprio noise tem algumas relações assim. O próprio Turbine Geisel tem uma relação forte com o ocultismo e com um certo trabalho que eles chamam de alquimia, assim, né? Para eles a produção sonora é como se fosse uma alquimia que busca gerar coisas materiais, mas também coisas imateriais, né? Seria no sentido de ritual mesmo. Então acho que bem pertinente a pergunta. Obrigado. Okay, so we're slightly over time, but I think we've done very well to get through this really fascinating panel. So if we could just thank our panelists.